É a mesma imagem, agora olhando, reparem a Península Arábica, está agora ao contrário, como não foi virada do avesso. Mais outra, por favor. Bom, e agora vale a pena aqui acentuar as viagens de Ben Battuta. Ben Battuta é um homem de Ceuta, um árabe, um marroquino, que vai descrever o mundo até à China e até à Insulíndia. Este homem que viaja no século XIV, XV, vai descrever o mundo da época com uma perfeição notável para a época. Os geógrafos, os árabes sempre viajaram muito, os descreveram muito a rihla, é assim que dizem em árabe, talvez, provavelmente em persa. A rihla é a viagem, o percurso, a jornada. A rihla é conhecido naturalmente por Rihla Ibn Battuta. E um facto também agora a favor de Portugal. Reparem na data, 1840. 1840 é menos que a primeira das primeiras edições do Ibn Battuta no mundo. Quer dizer, é a primeira edição de Ibn Battuta, a primeira edição impressa. Foi feita na Academia das Ciências em 1840. Só a tradução em português. A tradução francesa só surge anos mais tarde, 20 anos mais tarde, em Paris. Portanto, reparem como Portugal, até há relativamente pouco tempo, esteve sempre bem integrado deste movimento de conhecimento que vale a pena. E aqui uma imagem também da forma como se viajava antigamente. Naturalmente, o camelo no Irão, o dromedário na África do Norte eram de todos os dias. E depois, de Pedro da Covilhã, em 1489, lembra-se de João II, que manda uma série de emissários sucessivamente ao Oriente. Conhecemos poucos porque eram viagens secretas da inteligência da época. Os serviços secretos sempre funcionaram em todos os regimes, em todos os aparelhos. Afonso de Albuquerque foi, de resto, um grande agente secreto de João II, Dom Manuel. Foi, naturalmente, um homem que ia nas missões arriscadas, como o próprio Pedro da Covilhã, e veio a ser governador da Índia, mas esses homens tinham uma particular dificuldade para nós. É que não nos deram conta, a não ser por acaso, dos seus relatos. No caso de Pedro da Covilhã, nós sabemos porque um padre esteve na Etiópia e, naturalmente, o padre Cristóvão, que escreveu as memórias dele próprio da Abissínia. Todos, creio que conhecem essas memórias. Portanto, Pedro Paes, não era? Pedro Paes, não era? Não, antes a história da Etiópia. Sim, antes foi... Vamos já. De qualquer maneira, foi ele que nos revelou, porque ouviu em confissão o nosso Pedro da Covilhã. Em 1489 esteve em Ormuz por 2 vezes na viagem para Calcuta. E agora temos a armada de Vasco da Gama. E em 1502, como é que se sabia da Pérsia em Portugal? É o melhor mapa dos descobrimentos portugueses. 1502 foi feita mais uma vez por um emissário secreto do Duque d'Este da Itália e que se encontra nessa cidade italiana e, como vê, é de uma perfeição. 1502. Reparem como a África parece desenhada nos nossos dias. O Mar Vermelho e os sinos pérsicos. Quer dizer, era, em 1502, um pouco que se conhecia daquilo. Quer dizer, sabia-se que tinha ligação, mas não se sabia nada mais. Mas, pelo contrário, podemos datar e confirmar o que acabei de dizer, porque, reparem que pela primeira vez aparece a terra dos papagaios, o Brasil. Só se conhecia esta pequena parte do Pedro Álvares Cabral, que tinha mandado um dos navios com estas informações para Lisboa. Portanto,
Este mapa, agora mais de perto, mostra-nos aqui o Sinus Pérsico, o Golfo Pérsico, o Mar Vermelho, cor devido a uma alga que se põe no fundo desse mar, e, portanto, uma atenção muito particular com este mundo. Reparem os montes Atlantes, o Atlas dos nossos dias, etc. E agora, já em 1519, reparem como em poucos anos, em 17 anos, tudo se vai modificar. Reparem a perfeição extraordinária deste mapa, comparado com o anterior. 15 anos medeiam entre um e outro. 15 ou 17 anos. Reparem como está aqui a luz, Cristo, Areca, todas estas ilhas, como se encontra o Bahrein, como se encontra a ilha de Cargo, a famosa ilha de Cargo, Bassorá, já ali, a zona onde está o Kuwait, etc., Qatar, e, portanto, com uma perfeição perfeitamente dotada, com as fortalezas já do Sufi, do Império Safávida, do Shah Ismael, foi o primeiro Safávida, o primeiro que instalou os xiitas do 10º ano no Irã. De forma que aqui temos uma carta um pouco posterior de 522, cada vez mais perfeita, já com as localizações praticamente exatas. Vejam agora em 554 como se aperfeiçoa tudo. Reparem como ainda não se conhece bem a América do Sul, apesar da viagem de Magalhães, 1519 e 1522, mas ainda não, mas já o Brasil já surge claramente com o Amazonas. Reparem aqui o Amazonas, e depois a África. Eu garanto que isto não foi feito ontem, não é tirado de algum mapa, não há aqui batota nenhuma escondida, hein? Isto era mesmo 1554. E, portanto, mas vejam o Nilo, aqui está ele, com uma perfeição, a Ilha da Lua, Madagascar, vejam a Insulíndia, com as ilhas todas, Sumatra, Java, Bornéu, portanto, a Insulíndia, Cochinchina, o Champa, o Vietnã, já com uma grande pormenor, e, portanto, agora a Península Arábica, com o Estreito de Bab el-Mandeb, com o Suez, não é verdade, com o Jeddah, e a ponta onde Ras al-Had, que é o Salgate do português, e a Ilha de Hormuz, ali o Estreito. Vejam que em poucos anos, agora já estão os nomes todos. Pronto, agora aqui está, aqui já estão, nem vale a pena ler, estão aqui os nomes todos. Praticamente quase como nos nossos dias. Consta o Qatar, por exemplo, consta o Bahrein, Bassorá fica ali, depois o Tigre e o Eufrates. Reparem como o Chacal Árabe vai aqui, depois o Eufrates é este e o Tigre é aquele. E, naturalmente, Bagdade, que os portugueses muitas vezes chamavam Babilónia, ainda marcando aquela ligação com a antiguidade, mas e os portugueses muitas vezes da Índia vinham até Hormuz, de Hormuz seguiam pela via da Pérsia ou pela via da Mesopotâmia até à zona do mar Mediterrâneo Oriental e daqui a Lisboa. E vinham a todo vapor, já que não podiam vir de avião, vinham a todo vapor do Mediterrâneo por aí fora até Lisboa. O vapor, evidentemente, com a força das velas, por favor. De forma que aqui o 1560, João de Lisboa, os nomes cá estão todos, estão ali todos assinalados. Portanto, os portugueses já viviam no Mare Nostrum, como se fosse o Mediterrâneo nesta época. Depois, 1565, eu não resisto a vermos todos estes mapas de 5 em 5 anos, cada vez estão mais. Olhem ali o Bahrein. Bahrein significa dois mares. Bahrein, dois mares. Assim. Depois, 1583, já todo o mundo, já temos a América do Sul, já temos, portanto, com as bandeiras, a quem pertence tudo isto, a bandeira das Quinas, aqui está, a bandeira portuguesa, já a assinalar a quem pertence. Lembra-se que logo que
Vasco da Gama regressa do Oriente em 1499, ou seja, em fim de agosto de 1499, logo Dom Manuel toma o título de rei de Portugal, etc., e senhor da conquista, navegação e comércio da Etiópia, que era a Etiópia, o que ele queria dizer era toda a África negra, Etiópia, a Abissínia, que ficava onde o que chamamos hoje Etiópia, restringiu-se o uso àquele país, mas era toda a Etiópia, a Arábia, que era reivindicada também como senhor, não era rei, era senhor, quer dizer, tinha o poder supremo numa ideia que devia terminar com a ideia de se tornar o imperador de todas estas regiões, ou seja, o rei dos reis, como Dom Francisco de Almeida, antes depois, bem teorizou. Aqui tem a Arábia, a Pérsia, da Pérsia e Índia. Não se falava, nem nunca se chegou a falar da China, nem do Cipang, do Japão. Mas chegou a falar-se que Afonso Albuquerque assim intitulava Dom Manuel, senhor também de Ormuz, naturalmente ali, e senhor de Malaca ali, porque Dom Afonso Albuquerque tinha conquistado. E agora a Península Arábica, já na primeira metade do século XVII, isto é um mapa, naturalmente o centro dos centros. Já muitas vezes o mundo era situado como Mediterrâneo no centro e depois a cruz, a cabeça estava em Jerusalém. Depois havia um mar, que era o Rio Dom, pelo Mar Negro, que ia, aqui está, e o outro pelo Nilo e pelo Mar Vermelho, eram os dois braços, e a cruz seria isto. E a cabeça era assinalada pela cruz. É muito interessante perceber o que era a mentalidade da época para se compreender também as opções políticas. Vejam como está aqui a cruz no Preste João, na Etiópia, Abissínia. Aqui está como os muçulmanos tomavam conta destas regiões. Reparam as luas, os crescentes do Islão. E estamos em Ormuz, essa belíssima fortaleza, essa ilha, que se mantém bastante bem. Há aqui pessoas, aqui o doutor Santos, na verdade, que conhece bastante bem, eu também conheço. É realmente absolutamente impressionante a pessoa aproximar-se de Ormuz, e uma vez ia eu numa pequeno batel com 2 ou 3 marinheiros, e de repente salta uma coisa do mar. E eram persas, esses que iam comigo, do Irão, e diz um, golfinho, e apontava, golfinho. Pois, o português, golfinho. E naturalmente agora podia continuar a falar quase em português, em persa, da região. Ainda há palavras portuguesas na claro. Região mesmo, no sul do Irão, no porto de Abbas, Bandar Abbas. Claro. E mesmo Comorão. na ilha do Ormuz, há ainda palavras portuguesas que ficaram. E queremos ouvir esses nomes todos, de facto, muito bem, doutora Cepidé, porque é evidentemente interessante isso. A fortaleza de Ormuz era uma grande fortaleza. E porquê que é uma grande fortaleza? Porque, como João de Barros explicou, se o mundo é um anel, Ormuz é a pedra preciosa engastada nele. Quer dizer, era dali que vinha o dinheiro para o Império Português do Oriente. Para a Ásia Portuguesa, gastava-se em Goa, é mais ou menos agora como aí por certas alturas se diz que no país que se trabalha, em Lisboa se gasta. Quer dizer, na época também muita gente no Oriente Português dizia, bom, nós trabalhamos para em Goa se gastar. Isto está escrito, e de onde é que ele se ganhava? Eram nas grandes rendas comerciais de Ormuz e do Golfo, porque no Golfo, Golfo Pérsico, os portugueses tinham umas 2 dezenas de feitorias. Atenção, não eram fortalezas, eram feitorias. O que é que isso significava? Que havia para ali uma casa onde punham as mercadorias e entregavam uma bandeira aos habitantes locais. Ora, bandeira diz al-alam. Al-alam em árabe. Alam. Como é que se diz em persa? Parcham. Pois, aí é diferente.
Mas na língua dialectal do Golfo não dizem alam, os árabes, dizem bandeira. Bandeira. E, portanto, davam-se-lhe a bandeira e, portanto, aqueles senhores eram os representantes comerciais de Portugal. E, portanto, criou-se uma rede de estabelecimentos portugueses extraordinários. E a única fortaleza digna desse nome era esta, a Fortaleza de Ormuz. É realmente impressionante quem vai lá. Temos aqui várias pessoas que a conhecem, o Dr. Santos, lembra? Aquelas duas grandes cisternas, são tão grandes que naturalmente uma delas dizem que era igreja, era uma catedral, então, esquecendo-se da grande, enorme, imensa importância que tem a água nessa zona, numa zona onde raramente chove. Mas, enfim, seja como for, o que é certo é que ainda existe um projeto da Fundação Gulbenkian de restaurar esta fortaleza. Enfim, todos estes projetos levam tempo, mas o que é certo é que era uma ilha feita de propósito para uma espécie de ponte entre o Oriente e o Ocidente, uma vez que é uma ilha estéril, com sal, onde não há água, e ali a ilha de Queixe-me, onde se faz a aguada. Quer dizer, os portugueses, para terem água aqui, com exceção das poucas vezes que chovia, iam buscar a aguada, a água, a esta ilha, com os tais batéis, exatamente como eu próprio andei naqueles pequenos batéis ali daquela zona. E, portanto, aqui tem outra vista. Encontra-se tudo isto, está como hoje, que é derrubada uma parte das muralhas, mas, por exemplo, esta parte aqui encontra-se relativamente bem. Nós desembarcamos hoje aqui, nesta zona, e estas torres mantêm-se, derrubadas em parte, mas todo o perímetro é perfeitamente visível, perfeitamente, encontras aqui uma cisterna e outra ali. Depois aqui estão as casernas dos soldados, e aqui era, evidentemente, a povoação persa e árabe, porque também havia muitas... Ormuz era uma espécie de reino nesta zona, um reino que era simultaneamente árabe e persa. Quer dizer, tanto se falava o persa como o árabe. Curiosamente, tinha um sistema de equilíbrio entre as pessoas, que geralmente o rei era árabe, de origem, e o primeiro-ministro e os homens que mandavam eram persas. E, portanto, era o do alvazir, o vizir, os ministros todos poderosos, e que se aliavam rapidamente em 1507 e depois em 1515 com Afonso de Albuquerque. E cá temos as ilhas de Queixe-me, queixavam-se muito, a ilha de Angeln, temos Larec, que é realmente importante, como sabem, hoje aqui Cabo Sandan, hoje estas ilhas estão evidentemente num momento particularmente difícil com as diversas reivindicações, mas como se vê, praticamente todas elas são persas. Tumbes, o problema de Tumbe, que foi ocupada, ainda não está totalmente decidido, mas aqui a feitoria dos ingleses, já depois, portanto, da queda de Ormuz. E aqui temos os portugueses em Ormuz. Os portugueses em Ormuz sofriam da canícula. Era muito quente, atingia os 45, 48 graus, e quando chegava aos 40 graus era que fresquinho que estava ali. Mas à cautela, punham os pés dentro d'água, serviam à mesa, e como vêem, isto é água, e vinham trazer os manjares ao capitão, um capitão bem português, como vêem, reparem, isto é século XVI, final do século XVI, do Códice Casaratense, e, portanto, aqui está a família, os portugueses que estão à mesa e que comem os peixes, comem o que há na região, e trazem aquele vinho também. Essa ideia do vinho, quer dizer, é uma coisa importante porque serve para matar o bicho, não é? E matar o bicho, o que é que significa? Nestas regiões, ter um pouco de álcool, isto muitas vezes é ignorado, significa muito para a força, para a capacidade de intervenção. Quando os portugueses chegaram a Ormuz, logo trataram de saber onde é que se apanhava um pouco de bebidas alcoólicas. E o que é que havia? O álcool das tâmaras, como sabem, é o araque. O araque, e logo o rei de Ormuz deu
porque aquilo era geralmente consumido pelos judeus, que apareciam os clãs judeus, nos clãs estrangeiros, que consumiam aquilo. Era uma coisa de nada. Bom, e deu ao intérprete, a vantagem de saber persa ou árabe é muito grande, reparem, deu aquela pequena renda. Mas, no ano seguinte, 12 meses depois, era a principal renda de Hormuz, porque começaram todos a fazer as urracas, como diziam. As urracas, que eram, evidentemente, como ficou depois a serem conhecidas, uma grande zorrapa. Naturalmente, aqui têm como se faz a história nesta época. E aqui temos, não sei se é a araque, se é a urraca, se é a zorrapa, mas, enfim, ou se é ainda vinho, que algum pouco que podia ir em pipas para esta região. Por favor. A fortaleza